Abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 12, que é um capítulo muito conhecido do livro de Eclesiastes, escrito pelo grande rei Salomão. Eu quero que todos leiam, porque foi muito interessante. Nessa tarde, quando eu preparava essa palavra, o Senhor me deu Eclesiastes 12, de 1 a 3, e depois Hebreus também 12, de 1 a 3, eu achei muito tremendo. Eclesiastes 12, versículo 1, diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem as guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, cessarem os moedores, para que já serão poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Pode se sentar, por gentileza. Queridos, para quem nasceu na década de 70, 80, vai identificar muito bem o que eu estou falando. Existia, principalmente para aqueles que gostam de música e gostam de louvor, existia o disco que era chamado o disco de vinil. Quem é que conhece ainda hoje o disco de vinil? Sabe o que é o disco de vinil? Aquele discão grandão, assim. Eu creio que todos já tiveram em sua casa, ou pelo menos seus pais tiveram nas suas casas, aquele toca-disco, daquele trem, daquele tamanhão assim, com aquela agulhona que quando você descia, fazia, quando estava arriscado ele pulava, né? Então aquilo era um disco de vinil gigantesco. Aquele disco de vinil, ele era produzido por um autor, correto? Tinha o cantor, tinha o autor, tinha o produtor do disco. Aí era muito famoso naquela época a som livre, você tinha que ter maior cuidado. Eu sou daquela época, Fábio, você também? Você chegou a ter disco de vinil? Então, aí você pegava aquele disco, você tinha que cuidar, tinha que pegar assim meio que pela lateral, pela borda dele assim, porque se você deixava cair ele quebrava, mas se quebrava já era. E tinha que guardar, colocar ele bem assim dentro daquela capinha bonitinha e guardar com cuidado, porque se depois ele riscasse, ele começava a pular e você perdia, e era caro, irmãos, era caro. Aquele trem, você ficava doido para comprar um disco, e era dia dos namorados, era especial, porque você queria dar aquele disco de vinil romântico, né, para tua esposa, para tua namorada, com aquelas músicas bonitas eu não ouvia muito essas músicas, mas enfim, deixa para lá esse lado aí. Ô Jeová, me ajuda aqui, né? Não vai fazer eu me lembrar do passado, não, deixa para lá. Enfim, o que eu quero dizer, irmão, já estou indo para o outro lado. O que eu quero dizer é que aquilo lá tinha um autor, mas aquilo era ruim, Fábio. Sabe por quê, evangelista? Porque você comprava um CD por uma música às vezes. Era só uma que você gostava, das 12 que tinha, só uma era legal, o restante não prestava. Aí você ficava tocando e voltando, e cada vez que queria ouvir de novo, você tinha que ir lá e voltar aquela agulha para trás, e você olhava naquela linha assim, para colocar certinho em cima. Esse era o disco de vinil. Mas depois, irmãos, teve uma revolução. Depois do disco de vinil, só um pouquinho, vou atender o telefone aqui só um minutinho. Não é o telefone, irmãos, que nem você. Saiu isso aqui, a fita cassete. Quem é que lembra desse trem aqui? A fita cassete foi uma revolução. No Paraguai, irmãos, chegavam da nona, gente. A gente ia lá e comprava de caixa, de 12, tinha de 30 minutos e de 60 minutos para você gravar o que você queria. É da tua época isso aqui, nenê? Você é mentiroso, hein, varão? Meu Deus do céu. Meu Deus, você não leu que o pai da mentira é aquele cara lá. Vou falar para você. Isso aqui, irmão, foi uma revolução. Isso aqui vendia tanto
que no Paraguai eles vendiam tijolo dentro, enganavam os coitados que não olhavam o que tinha dentro, irmãos, de tão valioso que era. Por quê? Porque o disco de vinil, você tinha que ficar com o que o autor fazia, com aquilo em todas as faixas, do começo ao fim, você tinha que ouvir aquilo ali. Mas com isso aqui, foi uma revolução. Eu comprei um aparelho novinho. Por quê? Porque ele tinha um botão chamado REC, eu botava a fita lá, aí quando eu apertava aquele botão chamado REC, eu gravava na minha fita o que eu queria ouvir. Então se tinha uma música que eu gostava, eu gravava lá, aí eu pegava do outro autor, do outro vinil, da outra história que era bonita e gravava. Sem contar que você podia ouvir do rádio, irmãos, tocava no rádio as 10 melhores do ouvinte. Aí você ficava esperando aquela hora, ficava esperando, chegava lá naquela hora, botava lá as 10 melhores do ouvinte, e você colocava cleque, e aí você ficava orando, intercedendo para o locutor não falar, porque se ele falasse no meio, estragava a gravação. Aí você botava lá, e você tinha 60 minutos da música que você queria ouvir. Eu não vou te dar de presente, porque eu não sei o que tem aqui gravado, mas era melhor ainda, era tremendo, isso aqui era bom demais, porque no disco de vinil, a gente ficar cuidando para não riscar. Esse aqui você poderia, olha aqui, amor, está escrito Italianas, ó, olha que benção, com certeza é romântica, ó. Eu vou botar para nós ouvir depois isso aqui, não tem, está aqui italiana, aí você podia até escrever aqui, irmãos, mas não é a minha letra, viu? Aqui não é, deve ser da minha irmã, que eu achei lá no fundo do baú de casa, isso aqui procurei hoje. Aí isso aqui era bom demais, porque quando você cansava dessa música, tinha algo fantástico que você podia regravar. Você colocava lá, cansei da música, isso aqui é do teu tempo, né, Tânia? Você está viajando nisso aqui, eu estou vendo você, que teus olhos estão brilhando aí atrás, coisa linda. Aí você podia gravar de novo. Você cansou da música italiana, você colocava cachaca paraguaia aqui em cima e gravava tudo ali de novo. Ou se converteu e colocava música gospel, aí você gravava ali Elaine de Jesus daquele tempo, né? Elia Silva, aquela coisa assim. Aí você gravava de novo, você colocava o que você queria. Irmãos, vocês acham que estou de brincadeira? Isso aqui é igual à nossa vida. O disco de vinil e o disco cassete é igual à nossa vida. O disco de vinil é você. Você grava a tua história, do começo ao fim. Você é o autor. É uma história de muito tempo. E aqui o Salomão, quando ele escreve o capítulo 12, que é o último capítulo de Eclesiastes, Salomão estava velho. Salomão tinha vivido tudo o que ele pôde viver. Teve a herança do pai, a herança financeira, a herança espiritual, o exemplo do maior rei da história de Israel. Ele poderia dizer: era meu pai. Salomão foi ensinado. Salomão teve a chance de concluir o disco de vinil mais lindo da Bíblia. Mas ele chega no capítulo 12 e diz assim: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. E se você continua lendo, aqui ele começa a dizer: lembra do dia da tua mocidade, antes que venham os dias ruins, os dias de angústia. E se você começa a identificar as entrelinhas, ele começa a falar de um homem velho. Ele diz aqui: os homens fortes que já estavam encurvados. Ele começa a falar dos olhos que naquela época não tinha o óculos, começaram a ficar nublados, que já não conseguiam ler mais, não conseguiam ver mais,
não conseguiam identificar o caminho. Ele fala de um homem que chega à sua velhice frustrado, angustiado. Ele começa a dizer, inclusive, aquele homem que tinha todo o dinheiro do mundo, 700 mulheres, mais 300 concubinas, 1000 mulheres, haja dinheiro para sustentar tudo isso e aguentar tanta cunhada ou cunhado. Tem gente que já pensou que ia falar sogra, né? Gente do céu, vocês não tem jeito, olha só Jesus. Irmãos, analisa comigo. Ele começa a falar, e numa Bíblia em espanhol, ele começa a dizer, começa a falar de alcaparra. Sabe o que era alcaparra, né, naquela época? Era o Viagra da época. Ele começa a falar que tem momentos que nenhum Viagra mais vai dar jeito, que vai perder o apetite de tudo, que as coisas não terão mais graça. De um homem que construiu e foi o autor do seu disco de vinil de uma maneira errônea, porque foi tomando as próprias decisões em se casar por aliança política, em vender parte de Israel por aliança política e por fazer passagem para cobrar impostos, para colocar dinheiro no bolso. Começa a falar um homem que desfocou das coisas de Deus e a sua história e aquele disco de vinil, porque chega um momento da vida, irmãos, e que um homem que começou a dedicar o seu tempo a coisas fúteis, as coisas que não levavam a lugar nenhum, começou a desfocar do propósito que o seu pai tinha deixado, do legado que ele tinha aprendido, do propósito que Deus tinha para ele, para a família dele, para a sua descendência, para todos que vinham de trás. Ele chega aqui escrevendo o último capítulo, dizendo assim: a minha mochila está cheia, porque cada decisão errada que ele tomava, a cada frustração que chegava na vida dele, a cada decisão errada que ele seguia, fora da direção de Deus, fora do propósito que Deus tinha para ele, os fracassos começavam a chegar, as decepções começavam a chegar, as feridas na alma começavam a aparecer. E a cada faixa que ele colocava no seu disco de vinil, que contaria a sua história, eram derrotas e fracassos. E o disco de vinil não se regrava. O disco de vinil você vai ter que ouvir sempre a mesma música. Algumas na sua vida você vai querer ouvir, outra você vai a querer apagar, mas não consegue mais, porque você dedicou o teu tempo em gravar faixas da sua vida em que não valeram a pena, em que você achava que era bom para você. O fato é, queridos, que nós temos dedicado muito nosso tempo a coisas que não nos trazem alegria no futuro. Nós temos dedicado tanto tempo a tantas conquistas e tantas coisas, e temos deixado o principal plano e objetivo do Senhor para trás. Diga isso, porque todos teremos o mesmo fim, com certeza. Muitos de nós, uma grande maioria, quem sabe, num seu 80%, terminará numa cama de hospital, com algum problema. Alguns antes, alguns depois. Alguns recebem a notícia com muita antecipação, outros não. Planos nós temos, muitos. Às vezes nós temos planos com os nossos pais, com os nossos filhos, mas como aconteceu essa semana que eu falava com a minha irmã e com a minha mãe em Curitiba, e no trabalho dela, uma senhora não muito velha, que tinha uma filha, que tinha um netinho de 6 anos, que
pegou o Covid e que ela, a avó, morreu num dia e a filha no outro, e ficou o filho de 6 anos para trás. Tem momentos que não adianta planos, não adiantam objetivos, não adianta você fazer o plano para a sua faculdade, não adianta você fazer o plano para o futuro do seu trabalho. Às vezes nós construímos uma história que não é a que Deus quer. E Salomão diz: lembra do Deus da tua mocidade, antes que venha os dias maus. Eu não sei qual é a história que você tem criado. Eu não sei, você como autor do teu disco de vinil, qual é o que você tem traçado. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que graças a Deus, a vida muda, a modernidade chega, e eu vou usar esse termo modernidade para o mundo espiritual. Ei, meu irmão, eu quero que você entenda algo. Você pode escrever o teu disco de vinil. Hoje a palavra do Senhor está te dizendo: ei, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Pode ser que hoje você entrou aqui nessas portas, ou você que está me ouvindo, diga: pastor, o meu disco de vinil encheu a minha mochila, e a mochila está pesada. Eu já não aguento mais o peso dos meus erros, o peso do meu pecado, o peso das minhas decisões erradas, o peso das minhas frustrações, o peso dos meus fracassos, o peso dos meus sentimentos com ferida na alma, que é um buraco no coração, porque eu criei, porque eu fui o criador da minha história, porque eu fui o autor do disco de vinil. Ei, eu quero te dizer nessa noite, abaixo da palavra do Senhor, que há agora na tua época, há uma dessas fitas cassete em que você poderá regravar. Escute o que diz a palavra do Senhor. Eu li Eclesiastes 12, 1 a 3. Agora eu vou ler para você Hebreus 12, 1. Escute, eu vou ler para você. Deixemos todo embaraço e todo pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. Escute, irmão, a palavra está dizendo: deixamos todo embaraço e o pecado. O problema, irmãos, que nós viemos na igreja, deixamos o pecado, mas continuamos carregando a mochila cheia de disco de vinil, cheia de erros, de autorias mal direcionadas, mal gravadas, mal tocadas, mal cantadas. Mas a palavra do Senhor está dizendo: ei, deixemos todo o embaraço. Meu irmão, muda hoje. Deixa para trás tudo que você gravou de errado na tua história. Deixa para trás e lembra do teu Criador no dia da tua juventude, porque o verso 2 diz assim: corra a carreira que te foi proposta, olhando para Jesus como o autor, e consumador da sua fé. Ei, Ele quer construir uma nova história para você. Ele quer ser o autor, não vai ser você o autor, Ele será o autor. Deixa o disco de vinil para trás e entra na era dessa fita. Apaga o passado e deixa Ele regravar uma nova história a partir de hoje na sua vida. Aleluia. O qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz,
desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Todo-Poderoso Deus no seu trono. E verso 3: considerais, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, vírgula, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Ei, meu irmão, o teu passado não vai te deixar em desânimo. O teu disco de vinil não é uma história de fracasso. Todo desânimo, toda fraqueza, toda insituação, assim como diz aqui, deixamos todo o embaraço e o pecado que nos rodeia. Ei, tudo que está acontecendo ao teu redor hoje não tem mais autoridade pelo poder dessa palavra e pelo poder que há no nome de Jesus. Eu quero te dizer hoje que Deus, Jesus Cristo, já levou sobre ele todas as tuas ansiedades, todas as tuas tristezas. Ele já levou sobre si, porque Ele é o autor da tua vida, ou consumador da tua fé, e Ele reconstruirá uma nova história sobre a sua vida. Aleluia! Não há doença que irá te deter. Não há faixa do passado de fracasso, de decisões mal tomadas, porque hoje Ele está dizendo: o Senhor falava no meu coração muito nessa semana, nas campanhas que temos feito de oração e lendo a palavra. O Senhor falava muito forte no meu coração que tem pessoas que tem dedicado muito o seu tempo e perdeu muito o seu tempo em coisas que são ineficazes e que não levam ninguém a lugar nenhum. O Senhor dizia: diga para a minha igreja que o tempo é curto. Diga que o dia de amanhã só a mim pertence. Diga para que eles lembrem do seu Criador como se fosse o dia da mocidade. O Senhor está me dizendo: fala para a minha igreja voltar a ser como criança na sua presença. Volte a adorá-lo na sua essência. Volte a adorá-lo com um coração novo, com um coração sincero, que Ele guiará todas as suas decisões, todas as suas emoções, todos os conflitos que você está passando, Ele vai apagar. Só depende de você. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que você se coloque de pé e que você coloque a mão no seu coração. O disco de vinil vai ficar para trás hoje. Eu quero que você feche os seus olhos agora. E você pense na história em que você gravou até hoje. Porque a partir de hoje Ele regravará a sua vida. Quem sabe no teu disco existe tanta coisa, existe tantas faixas que elas estão batendo toda vez que você coloca a música para tocar. Ela te remete a um passado de dor, a um passado de tristeza. Quem sabe nas tuas 12 faixas da sua vida existe uma música que é bonita. Você vai falar assim: pastor, no meu disco eu só me lembro de só um momento de felicidade na minha vida. Ei, lembra do que eu disse? O Senhor está trazendo para você uma fita cassete em branco. Deixa Ele gravar a tua história. Deixa Ele regravar e apagar todas as faixas. Quem sabe você diga: mas pastor, eu não quero ouvir todas.
Então fala para Jesus: Jesus, pega uma, duas na minha vida, mas deixa o rancor ficar para trás. Perdoe, ame. Quem sabe a tua alma está ferida, o fracasso, a traição, o abandono. O Senhor irá te abraçar nessa noite. Eu vou te deixar você pensar um pouquinho. Fala com Jesus, fala para Ele agora: Senhor, apaga essa faixa da minha história. Quem sabe você diga: Senhor, eu realmente perdi muito tempo em coisas que não valeram a pena. O tempo passou, eu não dediquei tempo ao meu filho, à minha filha. Eu não dediquei tempo ao meu pai, à minha mãe, em amar. Eu só pensei em trabalhar, eu só pensei em ganhar dinheiro. Ei, meu irmão, o Senhor está dizendo: ei, eu vou curar o seu coração hoje. Há tempo sim, você ainda não está velho, você ainda não está velha. Ei, há um coração novo, há um cassete novo para você. Deixa na mão dele, para ele regravar. Fale com ele.